O delinquente primário, diante das leis humanas, não raro tem o direito de responder ao processo em clima de liberdade, e mesmo quando condenado, faz jus a vários recursos que lhe amenizam a pena. O criminoso renitente, pela circunstância da conduta, encontra-se em curso nas penalidades severas e experimentará o isolamento em educandários de segurança, não fruindo de maior consideração. Assim também ocorre com o espírito. Quando os seus erros e delitos são de pequena monta, reencarna-se sob provações reparadoras, enfrentando as disciplinas que o reeducarão para depois gozar de paz e de liberdade. Os calcetas e empedernidos, os refratários ao amor e os que se arrojam aos despenhadeiros do suicídio, do homicídio, recomeçam na terra encarcerados nas expiações lenificadoras. A provação é oportunidade para o espírito renovar-se. A expiação constitui-lhe corretivo severo. Provado, o espírito se sente estimulado a conquistas novas, enquanto resgata os débitos anteriores. Expiando-se, recupera-se e aprende sem outra alternativa, enjaulado no processo de depuração. A provação é solicitada, a expiação é imposta. Na primeira, a liberdade de ação. Na segunda, desaparece a livre opção ante o impositivo estabelecido. Sob prova ou expiação, estás colocado no dispositivo da evolução de que necessitas e que é melhor para o teu progresso. Aplica a razão e o sentimento lúcidos nesse programa evolutivo e ergue-te da posição em que te encontres, alcançando o triunfo da tua reencarnação. A procura da felicidade assemelha-se, no fundo, a uma caçada difícil, taxando-a por dom facilmente apresável. Há quem a procure entre os mitos do ouro, enferrujando as mais belas faculdades da alma na fossa da usura. Quem a dispute no prazer dos sentidos, acordando no catre da enfermidade. Quem lhe suponha a presença na exaltação do poder terrestre, acolhendo-se à dor de extrema desilusão. E quem a busque na retenção do supérfluo, apodrecendo de tédio em câmaras de preguiça. Não há felicidade, contudo, sem dever corretamente cumprido. Observa, pois, o dever de que a vida te incumbe. Vê-lo-ás, ora a ora, no quadro das circunstâncias. Na fé que te pede serviço, no serviço que te roga compreensão, no ideal que te pede caráter, no caráter que te roga firmeza, no exemplo que te pede disciplina, na disciplina que te roga humildade, no lar que te pede renúncia, na renúncia que te roga perseverança, no caminho que te pede cooperação, na cooperação que te roga discernimento. Por mais agressivos se façam os empeços da marcha, não te desvies da obrigação que te recomenda o bem de todos, sempre que puderes e quanto puderes, seja onde for.
porque te mostres leal a ti mesmo. É possível que a maioria te categorize à conta de ingrato e rebelde, fanático ou louco. A maioria, no entanto, nem sempre abraça o direito. Não podemos esquecer que no instante supremo da humanidade, ela, a maioria, estava com Barrabás e contra o Cristo. Cumpre assim teu dever, e tomando da terra somente o necessário à própria manutenção, de modo a que te não apropries da felicidade dos outros, estarás atingindo a verdadeira felicidade, que fulge sempre como bênção de Deus na consciência tranquila. Dever é a série de lições a que fomos chamados pela eterna sabedoria no livro da vida, de cujo aprendizado dependerá sempre o nosso avanço para a infinita luz. Superficialmente, por vezes, é uma coleção de serviços menos agradáveis, induzindo-nos a pequeninas renúncias. Contudo, esses serviços são vínculos espirituais que nos sustentam a ligação com a paternidade de Deus. De Deus, que através da lei que nos rege, nos traça como obrigações beneméritas e providenciais ao nosso próprio aperfeiçoamento. Medita e aceita-os com amor, para que não te lastimes mais tarde. Aqui é o lar convertido em ninho de inquietação. Ali é a casa de trabalho, onde ordenações determinadas nos aguardam cada dia. Além é o esposo difícil, a maneira do diamante no cascalho agressivo, confiado pelo céu aos nossos cuidados. Acolá é a companheira incompreensiva, qual fonte poluída por reclamações sistemáticas que a bondade do Senhor nos concede para as tarefas da nossa própria sublimação. Mais além, é o Filho que nos esquece as melhores esperanças. Mais adiante, é o amigo que nos complica o trabalho, valendo por negação de nossos sonhos e ideais. Hoje é a humilhação que nos compete suportar com denodo e paciência. Amanhã é o fel da incompreensão alheia que nos cabe sorver. E com Jesus, o dever de auxiliar e perdoar, de servir e aprender, é sempre nosso. O cristão é uma consciência na luminosa cruz dos deveres de cada dia. Entretanto, é por esse madeiro disciplinar que desferirá o voo de elevação para a alegria imperecível. Amemos as obrigações edificantes que o mundo nos designa, por mais contundentes que sejam, porque por trás delas vive a mão amorosa do Senhor a guiar-nos das sombras do mundo para os domínios da luz espiritual. Saudações, queridos caminhantes da estrada em busca do sagrado. Alegria imensa em mais esse encontro que reúne música, poesia e reflexões acerca da nossa busca por Deus. Em seus impositivos é força interna que induz o sujeito à ação. Quando não exercida em plena atividade, reduz o papel do indivíduo, deixando-o à margem da sociedade, tal como se fosse peça morta em meio à complicada maquinaria. Por tal motivo, é decisão do ser em relação a si próprio, tomando como base a parte que lhe cabe na obra da criação e na vida, constituindo-se qual indicador de reconhecimento das consciências despertas e do senso moral bem elaborado. Para falarmos sobre esse assunto em nosso encontro em busca do sagrado, abordaremos o tema O Dever.
Na antiguidade, os filósofos entendiam que o dever estava associado ao cumprimento daquilo que caberia a cada um segundo suas finalidades no universo. Assim como o espaço e a natureza que exuberam em formas de vida e distribui a cada um uma função na ordem do todo, seres humanos ocupariam seus papéis sociais com responsabilidade, contribuindo para a harmonia universal, força ordenadora maior e ao telos sentido existencial. Em busca de tal inserção, a justiça seria o veículo mediante o qual o dever assumiria o papel de ordenar atitudes e limites de cada um. Para Sócrates e Platão, a justiça na alma seria o maior dever do homem. Aristóteles, discípulo de Sócrates, afirmava ser a principal meta do dever humano o cultivo das virtudes, adquiridas por meio do hábito e da razão. Já para os estoicos, o dever seria o alimento da vontade alinhada com a razão universal que a tudo governa, aceitando o destino e controlando as paixões. Nos séculos IV e V, no que se convencionou chamar de Era da Patrística, por conta de uma filosofia emergente cultivada por padres, Agostinho de Hipona se perguntava a respeito do abandono pelos homens daquilo que seriam seus mandatos divinos, levando-os ao cultivo do mal pelo afastamento de Deus, à guisa de exercerem o livre-arbítrio. Em seus pensamentos entabulava que o dever maior do ser seria abandonar as más paixões, voltando-se para o Criador, submetendo-se aos seus mandamentos. Mais tarde, Tomás de Aquino, no século XIII, entabularia teses relativas aos caminhos pelos quais o homem poderia encontrar-se com Deus, devendo submeter-se àquilo que deles era esperado como filhos do amoroso Pai. O assunto do dever, contudo, assume destaque especial nos escritos de Immanuel Kant, autor daquela que ficou conhecida como ética deontológica, ou a ética do dever. Em sua obra Crítica da Razão Prática, o dever é a necessidade de agir por puro respeito à lei moral, e não por interesse, medo ou busca pela felicidade. Agindo dessa forma, caberia a cada um ser de tal modo que a máxima da vontade motivadora pudesse valer sempre ao mesmo tempo como princípio de uma legislação universal. Kant diferenciava os princípios naturais, aqueles que brotavam da consciência ética do dever, como imperativos categóricos, e aqueles de natureza interesseira, ou focada em resultados menores, como hipotéticos. Nesse particular, o dever não somente seria um senso apropriado de adequação do ser ao meio, mas, sobretudo, um senso moral elevado, que incluía a consideração do outro não mais como material para a obtenção de resultados, mas como um fim em si mesmo. Kant traria em sua tese uma versão aprimorada e bem mais elegante daquelas que propunham o medo como forma de imposição de deveres aos profitentes ao reino dos céus. Como senso, o dever se instala quando percebemos o nosso papel nos contextos existenciais. Se cada um fizer aquilo que lhes cabe, viveremos melhor, de forma mais segura e responsável. Tal é o formato utilitarista do termo. Todavia, se imaginarmos que o dever vai além das funções sociais secundárias, o mesmo vale para as primárias, porquanto somos membros de famílias e temos o dever de zelar por aqueles que ali se encontram, de cuidar para que os nossos atos não sejam desagregadores, de fazer valer os objetivos do grupo enquanto traditores, aqueles que entregam dos valores ali estabelecidos. O dever, nesse grau, assegura a formação de laços mais fortes, estruturas mais saudáveis de convivência e alinhamento às funções precípuas dos grupos em relação à lei de sociedade. No Evangelho segundo o Espiritismo, em uma página especial assegurada ao dever, trazida pelo Espírito Lázaro, em seu capítulo 17, item 7, exara que o dever é uma obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele, deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Refere-se o espírito apenas ao dever moral e não do dever que as profissões impõem.
Nessa lição, Lázaro afirma que o exercício do dever está em antagonismo com o usufruto das paixões do mundo, as quais se constituem em anelos perigosos, verdadeiros distratores que afagam o ego e induzem ao erro. Dessa forma, segundo um amigo espiritual, o dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. Este será, segundo a mensagem, o aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, que o adverte e sustenta. Mas, muitas vezes, mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. Dessa forma, cabe ao sujeito perguntar como maneira de medir o alcance do seu dever, vez que fielmente observado o dever do coração eleva o homem. Como então determiná-lo, porém com exatidão? Onde começa ele, onde termina? Respondendo em seguida, o dever principia para cada um de vós extremamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba do limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. O homem, pelo exercício prático do dever, denota amor máximo a Deus em primeiro plano e ao próximo acima de si mesmo em plano menor. Por ser a força que impede os desvios do caminho, é a um tempo juiz e escravo em causa própria. Para além do mundo, o homem tem, conforme abordado no dever, obrigação moral, primeiro para si e em seguida para com os outros. E nesse particular, exercer seu mandato evolutivo é força que o atrai a passos mais próximos à excelsa luz. Os indivíduos que se encontram no dever de progredir têm o direito à luz que discerne entre o erro e o acerto, entre a escuridão e a claridade, dando aso à meta fundamental que nos é colocada de estarmos aqui em nome do progresso espiritual. Dessa forma, a ninguém é dado o direito de abandonar-se na inconsciência, na ausência de ação para consigo mesmo, ou furtar-se dos compromissos adrede assumidos com os demais que compartilham a experiência das encarnações. É dever de todos buscarmos em nós exaustivamente o melhor que possuímos, de modo a dar ao mundo os contributos daí resultantes, pois resta-nos ao fim a certeza do dever cumprido. A nossa benfeitora Joana de Ângeles, em uma página inesquecível, incita-nos ao dever, pois quando a tua alma, diz ela, estiver atônita no torvelinho das lutas, quando provares a soledade e a amargura, quando os teus melhores esforços parecerem inúteis e as tuas palavras boas forem confundidas, voltadas contra ti, conhecerás a perfeita independência voando na direção dele, com as asas da desencarnação, após o dever cumprido, com a autoridade nele adquirida, de que fizeste o máximo ao teu alcance, portanto, tudo que pudeste fazer. Que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Beba, pois a água viva ainda está na fonte. Você tem 2 pés para cruzar a ponte. Nada acabou. Tente. Levante sua mão sedenta e recomece a andar. Não pense que a cabeça aguenta se você parar. Não, 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 não. Há uma voz que canta, uma voz que dança, uma voz que gira, bailando no ar. Queira, basta ser sincero e desejar profundo. Você será capaz de sacudir o mundo. Tente outra vez. Tente. Não diga que a vida
vitória está perdida. Se é de batalhas que se vive a vida, tente outra vez. Quantas vezes procuramos a paz, experimentando a tortura do sedento que anseia pela glória? Em momentos assim, o passo mais expressivo será sempre a nossa incondicional rendição a Deus, cuja sabedoria nos guiará no rumo da tranquilidade operosa e tonificante. Imperioso pensar nisso porque frequentemente surgem no cotidiano crises inesperadas que se nos envolvem na vida mental à feição de problemas classificados por insolúveis no quadro das providências humanas. Em muitas ocasiões, efetuaste quanto se te fazia possível pela sustentação de um ente amado no terreno firme dos ideais superiores, e ainda assim assististe-lhe à queda espetacular nos precipícios de sombra. Entregaste os melhores valores da existência para a felicidade de alguém que os recolheu, enquanto isso lhe conferia vantagens imediatas, e de um instante para outro sofreste inqualificável abandono, colhendo injúria e sarcasmo em troca de renunciação e de amor. Responsabilizaste a ti mesmo pelo amigo que te deixou a sós no labirinto de negócios e compromissos inquietantes, sem qualquer consideração para com os teus testemunhos de confiança. Deste o que és e quanto tens na proteção do grupo doméstico, por tempo vasto de trabalho e de sacrifício, e te viste de repente sob o desprezo daqueles mesmos familiares que te deviam carinho e respeito, sem a menor possibilidade de reivindicação. Em tais circunstâncias, a prova se reveste de tamanha complexidade que quase sempre não dispões de outro recurso senão conservá-la por braseiro de angústia, trancado no coração, porquanto às vezes, no grave assunto, os melhores amigos não te poderiam compreender, de vez que provavelmente se inclinariam a intervenções inoportunas, complicando-te os problemas. Diante de quaisquer dificuldades e, sobretudo, nas horas de amargura suprema, confia à divina providência as dores que te vergastam a alma. Todos nós, os espíritos em evolução no planeta, somos ainda humanos e nessa condição nem sempre conseguimos em nós mesmos a energia suficiente para a superação de nossas deficiências. À vista disso, nos momentos terríveis e agoniados da adversidade terrestre, não abras falência diante do desespero. Recorre aos créditos do Pai do infinito amor. Nenhum de nós está órfão de amparo e socorro, luz e bênção, porque ainda mesmo fracassem todas as nossas forças na direção do bem para o desempenho de nossas obrigações, muito acima de nós e muito acima de nossos recursos limitados e frágeis, temos Deus. De quando a quando, troquemos os grandes conceitos da caridade pelos atos miúdos que lhe confirmem a existência. Não apenas os fatos de elevado alcance e os gestos heróicos dignos da imprensa. Beneficência no cotidiano. Não empurrar os outros na condução coletiva. Evitar os serviços de última hora nas instituições de qualquer espécie, aliviando companheiros que precisam do ônibus em horário certo para o retorno à família. Reprimir o impulso de irritação e falar normalmente com as pessoas que nada têm a ver com os nossos problemas. Aturar sem tiques de impaciência a conversação do amigo que ainda não aprendeu a sintetizar. Ouvir, qual se fosse pela primeira vez, um caso recontado pelo vizinho em lapso de memória. Poupar o trabalho de auxiliares e cooperadores, organizando anotações prévias de encomendas e tarefas por fazer, para que não se convertam
em andarilhos por nossa conta. Desistir de reclamações descabidas diante de colaboradores que não têm culpa das questões que nos induzem à pressa nas organizações de cujo apoio necessitamos. Pagar sem delonga o motorista ou a lavadeira, o armazém ou a farmácia que nos resolve as necessidades, sem a menor obrigação de nos prestarem auxílio. Respeitar o direito do próximo, sem exigir de ninguém virtudes que não possuímos ou benefícios que não fazemos. Todos pregamos reformas salvadoras. Guardemos bastante prudência para não nos fixarmos inutilmente nos dísticos de fachada. Edificação social, no fundo, é caridade, e caridade vem de dentro. Façamos uns aos outros a caridade de cumprir o próprio dever. Quando se falava em termos de ensinar, a referência que brotava do imaginário de todos daquela comunidade era Epaminondas, homem muito culto que se fizera professor de todos quantos desejassem adentrar no mundo das ciências e dos costumes. Visando melhor acomodar as atividades docentes que praticava, o velho professor criou um liceu. Em um sobrado antigo, próximo à igreja, instalou-se tentando ampliar aquela que para ele era a mais importante meta da sua vida: transformar aquela gente incauta e ignorante, dando-lhes o verniz das letras trazidas pelos grandes pensadores da humanidade. Na cidade, havia um homem simples, por nome Olegário, antigo funcionário da prefeitura que se tornou conhecido entre os munícipes por ser prestativo e calmo para com todos que se aproximassem dele. Em um banco de praça instalado embaixo de uma mangueira solene, montou uma espécie de consultório das coisas comezinhas, de onde partiam ações de amparo aos desvalidos que o procuravam naquele lugar. Certa feita, Olegário resolveu buscar Epaminondas, porquanto imaginava-se um homem culto, sendo por isso às vezes repreendido pela consciência que lhe impunha providências nesse particular. A ideia do reles trabalhador era, por muitos comentários acerca dos ensinos daquele conhecido preceptor, tornar-se igualmente iluminado. Quem sabe assim prosperasse na vida ou lhes abrissem novos caminhos para seguir na sua trajetória. Com os parcos recursos que amealhou, na função simples que desempenhava como dedicada atenção, pagou as taxas exigidas por aquela instituição e tornou-se aluno. Aquele era homem verdadeiramente feliz. Todavia, o que Olegário não tivera tido a oportunidade de saber previamente era do método daquele que escolhera por tutor. Nesse particular, agora, haveria muitas oportunidades de descobertas. O primeiro dia foi algo inusitado. Instalado em um banco na assistência, Olegário vibrava com as elucubrações mirabolantes de Epaminondas, tentando imaginar o quanto de livros e saberes acumulados podiam caber naquela alma que ali se impunha de forma solene. Entretanto, mal sabia que a sua presença ali representaria, para ambos, momentos de profícuos embates acerca da verdade. As aulas eram sempre motivo de alegria para aquele homem simples. Todas as manhãs em que se obrigava àquele compromisso com o liceu, ele despertava cheio de curiosidades, estimulando a criatividade em busca de perguntas que melhor se fizessem acomodar no rol das dúvidas que brotavam incontinentes. Sorriso no rosto e postura altiva, eis o perfil de Olegário, caminhante feliz no trajeto entre sua casa e o liceu. As coisas começaram a mudar quando Epaminondas, vendo os gestos simples e às vezes rudes do simplório aluno, deu-se por obrigação por lapidá-lo, não só nos vastos conhecimentos apresentados em todos aqueles encontros, mas, sobretudo, aspectos de uma moral polida, aquela que inverniza as relações nas altas cortes da sociedade. Imaginava o professor que a transformação daquele rude homem seria por demais positiva para a imagem daquela organização, certamente ampliando ainda mais os régios ganhos que oferia com a atividade. Tomou Olegário por foco de atenção especial, modificando um pouco o perfil daquela relação. Visando melhor a eficiência dos métodos que resolveu empregar, instalou o Olegário em um banco separado dos demais. Já aí,
impondo certo grau de constrangimento ao pobre homem, que se via em destaque perante os outros, a preço de gracejos que espocavam aqui e acolá. A partir de então, os olhos do professor passaram a ser lentes objetivas de grande acurácia no que se tratava da postura do aluno. Vestimenta, vocabulário, implicando até no jeito simples e servidor daquele pobre coitado. Epaminondas era um homem de gestos firmes e decididos. A sua voz era como um canto de manada que jamais passava desapercebido. Seus olhos profundos denotavam noites insones, algo de preocupação que até ali era tida como dedicada atenção aos estudos de labor incessante. Vestia-se de maneira invulgar, porém com ar de excentricidade, que lhe conferia identidade própria, típica dos grandes mestres. Todos os dias elaborava para Olegário um rol de ações, as quais deveria inserir no seu repertório de atitudes, visando o progresso esperado, coisa que o aluno dedicado se empenhava sem maiores dificuldades. Em verdade, o que Epaminondas ignorava era que Olegário, embora desprovido de conhecimentos e da polidez do vernáculo elaborado, era um homem de extrema sabedoria, algo que deveria vir de outras terras para além desta vida. Seus conselhos jamais eram desprovidos de exemplos vivos de suas ações, vez que os elaborava em primeiro plano para si, distribuindo posteriormente por haver experimentado seus efeitos positivos. Dessa forma, faltavam-lhe os atributos externos, visíveis, de um homem de grande saber. Todavia, ali estava verdadeiramente um homem de bem. Epaminondas, contudo, tornara-se verdadeiro algoz, reprimindo à guisa de ensinar, vociferando fórmulas prontas de uma moral que não lhe cabia nos atos que demonstrava, gerando no aluno acerbas inquietações, tal a dissonância entre o discurso e a prática do professor. Naquele dia em que o mestre caprichava nas críticas sem fim, o pobre aluno redarguiu: "Mestre, sei que é homem de grande conhecimento, uma vida inteira dedicada aos livros e aos saberes do mundo. Diz-me, por que às vezes percebo que não usa em seu próprio proveito as coisas que ensina aos seus alunos? Percebo que certas coisas que o senhor me cobra não são observadas em atos seus, praticados em momentos especiais, quando ali seriam bastante úteis de tais considerações." O mestre, aturdido ante o questionamento do aluno, que a esta altura já não era mais motivo de risadinhas dos colegas que aprenderam a valorizar as suas virtudes, redarguiu com firmeza: "Quem pensas que tu és para ousar questionar os meus procedimentos? Saibas que sou fruto das mais importantes universidades do mundo, onde já se viu questionar-me quanto à incoerência dos meus atos." Epaminondas reconhecia a grandeza de Olegário, posto que, a essa altura, já tomara ciência da sua vida e dos seus labores abnegados, sentindo um quê de inveja e inquietação a lhe corroerem a alma. Olegário via ali mais uma vez que o mestre havia se embrenhado em um cipoal de vaidades, mergulhando no fosso profundo da desilusão. Apesar de muito conhecimento, ali estava uma imagem de uma estátua de museu, fria como pedra por dentro, aformoseada pelos golpes do buril, meticulosamente estudados pelo artista. O mestre Epaminondas reproduzia o que lera, sem tomar para si qualquer daquelas brilhantes ideias dos seus antecessores. Em silêncio, levantou-se para sair da sala, quando foi interpelado pelo mestre assustado: "Onde pensas que vai? Torne ao banco para a continuidade das lições." Epaminondas sorriu, olhou fixamente para o mestre e falou: "Senhor, ensinaste-me os saberes do mundo e muito lhe sou grato por isso, mas, sobretudo, ensinaste-me também sobre a alma humana, a qual prefere a casca ao cerne, a aparência do que a essência, tornando-se quase estuária morta em corredor vazio. Sinto que não tenho mais o que aprender contigo. A todos igualmente agradeço." Olegário saiu pela porta entabulando um ar de tristeza em aquele rosto sóbrio que todos conheciam. Foi à praça onde realizava suas funções, dando continuidade ao labor humilde, porém sincero, com o qual preenchia os seus dias, e naquele banco instalado sob a mangueira atendia a tantos quanto necessitassem.
Certo dia, ao cair da tarde, Olegário preparava-se para o retorno ao lar, quando viu uma silhueta que lhe pareceu conhecida. Era Epaminondas, que por certo vinha aplicar-lhe mais uma daquelas teorias fixadas nas bulas das suas recomendações. Entretanto, Epaminondas apenas sentou-se ao lado daquele homem simples e em lágrimas suplicou: "Ensina-me." Dizem que se tornaram amigos e envelheceram juntos, com leveza e muita sabedoria. Gente boa pôs o pé na profissão de tocar um instrumento e de cantar, não se importando se quem pagou quis ouvir. Foi assim, cantar era buscar o caminho que vai dar no sol. Tenho comigo as lembranças do que eu era. Para cantar nada era longe, tudo tão bom. Até a estrada de terra na boleia de caminhão era assim. Com a roupa encharcada e a alma repleta de chão, artista tem de ir aonde o povo está. Se foi assim, assim será. Cantando me desfaço e não me canso de viver, nem de cantar. La, 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 la. O artista tem de ir aonde o povo está. Se foi assim, assim será. Cantando me desfaço e não me canso de viver, nem de cantar. La, 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 la. Nos círculos de serviço, toda a gente que trabalha nem sempre sabe entender a nobreza da cangalha. Não fosse ela, entretanto, que atende, promete e faz, e talvez o campo inteiro viveria estranho à paz. Convenhamos na prudência que vem do rifão de antanho, basta às vezes uma ovelha para perder o rebanho. O moar deseducado que a força brutal anime nunca perde ensejo ao coice e está sempre pronto ao crime. Vive ao léu, ameaçando a golpes de grosseria
aparentando brandura, transborda selvageria. Transforma-se comumente no animal rude e vilão que se esquiva do trabalho por preguiçoso e ladrão. Todavia, chega o instante em que a cangalha bondosa comparece orientando, honesta, laboriosa, ligada por laço forte ao amigo da indolência, dá-lhe os bens da utilidade em luzes de experiência. Perguntemos a nós mesmos, notando-a modesta e bela, quais os homens deste mundo que podem viver sem ela? Beber como a cangalha que tanta grandeza encerra é a balança de equilíbrio nas vidas de toda a terra. Certo rei muito poderoso, sendo obrigado a uma longa ausência, tomou de grande fortuna e entregou-a ao filho, confiando-lhe a incumbência de levantar grande casa, tão bela quanto possível. Para isso, o tesouro que lhe deixava nas mãos era suficiente. Acontece, porém, que o jovem, muito egoísta, arquitetou o plano de enganar o próprio pai, de modo a gozar todos os prazeres imediatos da vida. E foi então que este jovem passou a comprar materiais inferiores, onde lhe cabia empregar metais raros, utilizava latão. Nos lugares em que devia colocar o mármore precioso, punha madeira barata. E, nos setores de serviço em que a obra reclamava pedra sólida, ele aplicava terra batida. Com isso, ele obteve largas somas que consumiu desorientado junto de outros tantos amigos loucos. Quando o monarca voltou, surpreendeu o príncipe abatido e muito cansado, a apresentar-lhe então uma cabana esburacada ao invés de uma casa nobre. O rei, no entanto, deu-lhe a chave do pequeno casebre e disse-lhe de maneira muito bondosa: a casa que eu mandei edificar é para você mesmo, meu filho. Não me parece a residência sonhada por seu pai, mas devo estar satisfeito com a que você próprio escolheu. Após uma ligeira pausa, Veloso advertiu: o conto impele-nos a judiciosas apreciações quanto ao cumprimento exato dos nossos deveres. Comparemos o soberano a Deus, ele que é o nosso Pai. O príncipe dessa história poderia ter sido qualquer um de nós. A fortuna que ele deu para construir a moradia da nossa alma é a vida que Deus nos empresta. E quase sempre, contudo, gastamos o tesouro da existência em caprichosa ilusão, para acabarmos relegados por nossa própria culpa aos pardeiros apodrecidos de todo o sofrimento. Mas aqueles que se consagram à bênção do dever, por mais áspero que seja, adquirem a tranquilidade e a alegria que o Supremo Senhor lhes reserva, por executarem fiéis a sua divina vontade, que planeja sempre o melhor ao nosso favor. Atendendo à solicitação de Veloso, venerada senhora, ora
no encerramento. Senhor, agradecemos a riqueza que nos concedeste, a exprimir-se, Senhor, no lar que nos reúne. Aqui nos situastes por amor, para que aprendamos a servir ao próximo, servindo a nós mesmos. Inspira-nos, Senhor, resoluções elevadas, a fim de que a correção no desempenho de nossos deveres nos faça mais felizes e mais úteis. Não permita, Jesus amado, venhamos a esquecer as nossas obrigações perante os teus ensinamentos e abençoa-nos, Senhor, hoje e sempre. Assim seja. Dona Zilda distribuiu a água cristalina em pequenas porções com os familiares, enquanto a alegria lhes clareava o semblante. E Veloso, satisfeito, notou que Lina abraçava Marta pela primeira vez de modo muito diferente. É indispensável o culto da solidariedade como simples dever. Todos possuímos algo para dar. O níquel da assistência consoladora, a roupa esquecida ou imprestável, o pão que sobra à mesa, a frase reconfortante, o livro renovador, a bênção de uma prece. Não nos reportamos, porém, à esmola suplicada. Dizemos da ação espontânea e constante do amor fraterno, que procura os companheiros menos felizes para socorrê-los nas provas difíceis e deprimentes, copiando a infinita bondade celestial que não nos aguarda atitudes mendicantes para doar-nos a luz do sol. Se recolhemos a bênção do Senhor em cada instante da estrada, é justo saibamos estendê-la aos que nos cercam, em nome do Cristo vivo, que não nos desampara. Precisamos da lídima caridade uns para com os outros, como necessitamos do ar que nos sustenta. Caridade sem tributos de gratidão, caridade sem orientação de virtude, caridade como saúde da alma, caridade como hábito justo, caridade como inalienável obrigação. Amigo é coisa pra se guardar debaixo de 7 chaves dentro do coração. Assim falava a canção que na América ouvi, mas quem cantava chorou ao ver seu amigo partir. Mas quem ficou no pensamento voou com seu canto que o outro lembrou. E quem voou no pensamento ficou com a lembrança que o outro cantou. Amigo é coisa pra se guardar do lado esquerdo do peito, mesmo que o tempo e a distância digam não, mesmo
mesmo esquecendo a canção. O que importa é ouvir a voz que vem do coração. Pois seja o que vier, venha o que vier, qualquer dia, amigo, eu volto a te encontrar. Qualquer dia, amigo, a gente vai se encontrar. Amigo é coisa pra se guardar do lado esquerdo do peito, mesmo que o tempo e a distância digam não, mesmo esquecendo a canção. O que importa é ouvir a voz que vem do coração. Pois seja o que vier, venha o que vier, qualquer dia, amigo, eu volto a te encontrar. Qualquer dia, amigo, a gente vai se encontrar. Com muita propriedade afirmou Allan Kardec que os espíritos elevados se ligam de preferência aos que procuram instruir-se. E quem busca instruir-se escolhe o caminho do esforço máximo. Todo educandário é instituto de disciplina. Entretanto, aqui e ali aparecem alunos viciados em recreio e preguiça, suborno e cola. Estes, contudo, podem obter as mais brilhantes situações no jogo das aparências, mas nunca o respeito e a confiança dos professores dignos do título que conquistaram. Na doutrina espírita, escola maternal de nossas almas, há mais de um século surgem aprendizes de todas as condições. Aos que pediam fenômenos para alicerçar a convicção, foi concedida pelos instrutores da humanidade a mais alta cópia de francas demonstrações da sobrevivência. As pesquisas rigorosamente científicas de William Crookes e as respostas positivas do plano espiritual valeram por insofismável testemunho da verdade, a benefício de todo o orbe, e porque os discípulos da nova revelação se espalhassem por toda parte, as experiências foram examinadas e são até hoje reexaminadas sob variada nomenclatura em todas as direções. Os tarefeiros do ensinamento espírita, por isso, não podem esquecer a obrigação de preservá-lo a cavaleiro de todas as investidas dos alunos ociosos que nada procuram senão divertir e polemizar. Vê-los-emos em todos os lugares, sempre dispostos a pentear as ocorrências e expor de público as caspas recolhidas para o espetáculo das discussões sem proveito. Resguardemos a mensagem edificante do Espiritismo contra aqueles que tomam o fruto da lição, perdendo tempo em repetidas e inúteis perquirições sobre a casca, com deliberado abandono da substância. Há 2 milênios se agita a opinião da Terra em torno do Cristo, organizando-se, em nome dele, guerras e conchavos, disputas e controvérsias, dietas e conselhos, interpretações e perseguições. Mas o que permanece firme, através do tempo, é a palavra do Evangelho. Armem-se os caçadores de fenômenos como desejem e detenham, como puderem, os elementos que a vida endereça à necessária renovação. Todo fenômeno edifica, se recebido para enriquecer o campo da essência. Quanto a nós, porém,
estejamos fiéis à instrução, desmaterializando o Espírito quanto possível, para que o Espírito se conheça e se disponha a brilhar. Em nosso relacionamento habitual com César, simbolizando o governo político, não nos esqueçamos de que o mundo é de Deus e não de César, a fim de que não sejamos parasitas na organização social em que fomos chamados a viver. Muitos se acreditam plenamente exonerados de quaisquer obrigações para com o poder administrativo da terra, simplesmente porque certo dia pagaram à máquina governamental que os dirige os impostos de estilo, exigindo-lhe em troca serviços sacrificiais por longo tempo. É justo não olvidar que somos de Deus e não de César, e que César não dispõe de meios para substituir junto de nós a assistência de Deus. Por isso mesmo, a lei, expressando as determinações do alto, conta com a nossa participação constante no bem, se nos propomos alcançar a vitória com o progresso real. Examinando o assunto nestes termos, ouçamos a voz do Senhor que nos fala na acústica da própria consciência e procuremos a execução de nossos deveres sem esperar que César nos visite com exigências ou aguilhões. O trabalho é regulamento da vida e cultivemo-lo com diligência, utilizando os recursos de que dispomos na consolidação do melhor para todos os que nos cercam. Auxiliar aos outros é recomendação do céu, e em razão disso auxiliemos sempre, seja amparando a um companheiro infeliz, protegendo uma fonte ameaçada pela secura ou plantando uma árvore benfeitora que amanhã falará por nós à margem do caminho. Todos prestaremos contas à divina providência quanto aos bens que nos são temporariamente emprestados, e sem qualquer constrangimento da autoridade humana, exercitemos a compreensão e a bondade, a paciência e a tolerância, o otimismo e a fé, apagando os incêndios da rebelião ou da crítica, onde estiverem, e estimulando em toda parte a plantação de valores suscetíveis de estabelecer a harmonia e a prosperidade em torno de nós. Não vale dar a César algumas moedas por ano, cobrindo-o de acusações e reprovações todos os dias. Doemos a Deus o que é de Deus, oferecendo o melhor de nós mesmos em favor dos outros, e desse modo César estará realmente habilitado a amparar-nos e servir-nos, hoje e sempre, em nome do Senhor. Senhor Jesus, abençoai-nos e dai-nos a graça de amar como é nosso dever, mais que todas as outras coisas da terra, e de mostrar-lhes esse nosso amor sempre e mormente pelas nossas ações. Dai-nos, ó Pai, a graça de defender e de exaltar a nossa fé, como também é o nosso dever, e é Ele que nos exige que sejamos assim, que possamos demonstrar a nossa fé com a nossa palavra, com os nossos haveres e também, Senhor, muitas vezes com tudo aquilo que é sacrificial nas nossas existências. Abençoai-nos, ó Pai, e peço-te nesse momento para que nós possamos nos amar uns aos outros, como também é nossa obrigação, e que possamos estabelecer uma perfeita harmonia no nosso modo de pensar, de querer e de agir, debaixo da direção e independência dos nossos superiores. Abençoa-nos, Pai, e dai-nos a graça sempre de conformar, como é nossa obrigação, a nossa vida com todos os mandamentos que são seguidos e são emanados de Ti, ó Pai, a fim de vivermos sempre no amor que representa o compêndio dos Teus mandamentos. Que seja assim. Desejo a você paz e alegria, por não se esquivar do compromisso. Que
quem sabe conhecer-se a si mesmo, com a oportunidade do serviço.